Oi, moçada, vamos aí para mais uma aula do nosso curso de Psicologia e Neurociência da Aprendizagem. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre percepção e atenção, tá? Dois conceitos muito importantes que têm uma relação entre si, por isso estão agrupados nessa mesma aula, tá? Então, começando por percepção, nós sabemos que somos capazes de perceber o mundo à nossa volta, perceber o nosso próprio corpo e as coisas que acontecem ao nosso redor. A gente consegue isso graças ao que geralmente é chamado dos sentidos do corpo humano. Nós temos a visão, audição, paladar, olfato e um sentido que geralmente ele é resumido de uma forma um pouco equivocada como o tato, mas que na verdade é apenas uma modalidade de vários outros sistemas sensoriais que nós temos espalhados pelo nosso corpo. Então, através desses sentidos, a gente pode perceber a realidade, né? No momento que faltassem todos esses sentidos, nós não seríamos capazes de perceber nada e, no máximo, poderíamos ter uma consciência de um pensamento, de um processo de informação interno, mas totalmente alheios ao que se passa na realidade, tá? Então, a percepção ela nos permite observar e compreender o mundo, a natureza e, inclusive, o nosso próprio corpo, tá? Então, colocando aqui uma ilustração geral de como funcionam os nossos sistemas sensoriais que nos proporcionam a percepção, a gente tem uma figura que mostra vários órgãos do nosso corpo, a maioria deles localizados na cabeça, que funcionam como órgãos sensoriais. Eles vão captar estímulos, sejam estímulos que interagem diretamente com o nosso próprio corpo ou estímulos vindos do ambiente, que serão captados por esses órgãos sensoriais e esses órgãos vão ser capazes de traduzir esse estímulo em potenciais bioelétricos, em potenciais de ação, que serão transmitidos adiante para o cérebro, né? Principalmente até que chegue a parte mais essa parte externa do cérebro, que é o nosso córtex, onde será gerada uma percepção consciente do mundo. Então aqui na figura a gente vê a língua, que é o órgão sensorial do paladar ou gustação, né? É na língua que estão localizadas as papilas gustativas, que serão capazes de detectar substâncias químicas e gerar a percepção do gosto. O olho, o órgão sensorial da visão, né? É na camada do fundo do olho, chamada de retina, que estão localizadas as células receptoras de luz, a partir das quais a atividade vai permitir a percepção visual, que se dá através da detecção da luz. Nós temos aqui a orelha, né, cuja a parte interna, o ouvido interno ou a orelha interna, que não está representada aqui na figura, mas é onde estão localizadas as estruturas que são receptoras do som, e através dessa nossa capacidade de detectar o som que nós temos o sentido da audição. Nós temos também aqui o nariz, e é na mucosa, né, no revestimento interno do nariz, que estão células receptoras de diferentes substâncias químicas, que são veiculadas pelo ar e que, quando são detectadas por esses receptores da mucosa nasal, nos possibilitam gerar a percepção de cheiro, a percepção olfatória, tá? E além disso, nós temos também um sentido, uma modalidade sensorial que diz respeito aos sentidos das diferentes partes do nosso corpo. Nós somos capazes de sentir os objetos quando nós tocamos nele, principalmente com a palma da mão, com as pontas dos dedos. E a gente sabe qual é a forma, qual é a textura, se esse objeto está parado, se ele está vibrando. Então, tudo isso se deve a essa modalidade sensorial que a gente chama de tato. No entanto, nós, por exemplo, com a palma das nossas mãos, nós conseguimos saber mais do que forma ou textura dos objetos. Nós conseguimos também saber se esse objeto está quente ou frio. Então, existe aí uma capacidade de detectar a temperatura.
ou seja, uma sensibilidade térmica ou uma termocepção. Nós também somos capazes de detectar se existe, está acontecendo alguma lesão ou risco de lesão em alguns dos nossos tecidos. Então, se um objeto pontiagudo perfurar ou estiver na iminência de perfurar alguns dos nossos tecidos, nós vamos sentir aquela sensação desagradável que nós chamamos de dor. Então, nós também sentimos dor, é a sensibilidade dolorosa ou nocicepção. Então veja, para além do tato, existe a nocicepção, que é a sensibilidade à dor, existe a sensibilidade térmica. Tá? Então essas modalidades sensoriais que são espalhadas por todo o nosso corpo, pele, músculos, nas articulações e assim por diante, nós chamamos de sensibilidade somática ou sentidos somáticos. Soma significa corpo, então é justamente uma referência, uma sensibilidade que está espalhada pelo corpo. Porque todas as outras modalidades sensoriais, elas estão restritas a um órgão. Então nós só podemos detectar luz, que é necessário para a visão, a partir dos olhos. Nós só podemos detectar o som e, portanto, gerar uma percepção auditiva a partir das estruturas da orelha. Então, são órgãos sensoriais localizados. Já a sensibilidade somática, não, ela está espalhada pelo nosso corpo. Em diferentes partes do nosso corpo, nós temos tato, nós temos nocicepção, nós temos termocepção e mais algumas outras submodalidades da sensibilidade somática. Gente, por essa figura, nós percebemos também que ela está destacando aqui, está falando em equilíbrio, né? Eu fico muito feliz que essa figura coloque o equilíbrio aí, não é comum a gente ver isso, que é o equilíbrio sendo considerado uma modalidade sensorial. Na minha opinião, pelo menos, de fato é. Nós somos capazes de detectar a posição na nossa cabeça, em mudanças na posição da nossa cabeça em relação ao corpo, em relação ao ambiente, e é uma modalidade sensorial muito importante para que a gente possa regular a nossa postura, né? Especialmente para nós que somos animais bípedes, que temos uma locomoção a partir de uma postura ereta. Então, o equilíbrio, eu acho que ele tem tudo para ser de fato considerado uma modalidade sensorial. A gente tem as estruturas receptoras, que estão localizadas lá na orelha interna também. Aqui nós podemos ver uma parte importante, que são os 3 canais semicirculares, que estão localizados no osso do labirinto, lá na orelha interna, e são estruturas receptoras do equilíbrio. A gente tem áreas do cérebro dedicadas a isso, de forma que muitas vezes as pessoas falam em um sexto sentido, né? Eu acho que o sexto sentido ele existe e é o equilíbrio, tá certo? A gente também pode ver nessa figura aí que todas as modalidades sensoriais, elas têm seus receptores, que estão localizados ou em um órgão específico, como o caso da visão e da audição, ou que estão espalhados por todo o corpo, como no caso da sensibilidade somática, que esses receptores eles detectam algum estímulo do ambiente. Por exemplo, a visão se dá a partir da detecção da luz, a audição a partir da detecção do som, que são ondas mecânicas que se propagam pelo ar. Tá? A gustação, o paladar, a partir da detecção de substâncias químicas que entram em contato com a língua. Né? O olfato também a partir da detecção de substâncias químicas. No caso da somestesia, aí vai depender da submodalidade. Se a gente estiver falando do tato, o estímulo vai ser mecânico, que é a forma, a textura, a vibração de algum objeto. Se for a sensibilidade térmica, o estímulo vai ser uma mudança de temperatura, seja esquentando ou esfriando, ou seja, uma elevação ou diminuição de temperatura. No caso da sensibilidade dolorosa, o que vai ser o estímulo? É algum estímulo, seja ele físico ou químico, que estiver lesando ou ameaçando lesar quaisquer um dos nossos tecidos, tá certo? E assim por diante. Então nós temos um estímulo, esse estímulo vai ser detectado por receptores que estão nos órgãos sensoriais, e esses receptores vão enviar impulsos bioelétricos, potenciais de ação até o cérebro, e no nosso cérebro, no nosso córtex, nós temos regiões específicas que são dedicadas especialmente a cada modalidade sensorial.
Então, por exemplo, no caso da visão, a gente tem aqui no lobo occipital o córtex visual. Então, a informação visual vai, passa pelo tálamo, depois ela vai lá para o córtex e só, e somente só, depois que chegar aqui, que a informação alcançar o córtex, é que a gente pode ter uma percepção visual, nesse caso, consciente do mundo. Vamos pegar aqui, por exemplo, a somestesia. Então, a informação sobe, passa também pelo tálamo, que é uma estação sensorial muito importante, e depois vai para essa região aqui do nosso lobo parietal. Então, essa região aí é a área sensorial primária da somestesia, da sensibilidade somática. Nós só vamos sentir o toque de um objeto, ou que um objeto está quente ou frio, somente quando a informação chegar aqui, que é o que nós vamos ter uma percepção consciente, tá certo? Então todos têm essa estrutura, né? Você tem o estímulo, tem os receptores no órgão sensorial, tem as vias neurais de projeção que conduzem até o cérebro, que é onde ocorre a percepção consciente. Tá? Então aqui eu trago uma ilustração, né, para mostrar direitinho essas etapas. Você tem um estímulo, nesse caso aqui que está mostrando o semáforo, um estímulo luminoso de 3 cores diferentes. E no momento que essa luz ela é detectada pelos receptores que estão na nossa retina, lá no fundo dos nossos olhos, a gente diz que aconteceu uma sensação. Então, sentir, né, se a gente pegar no rigor do termo, sentir é quando o nosso corpo alguma estrutura do nosso corpo foi estimulada por aquele estímulo sensorial que veio do ambiente. Então, no momento que a luz interage com os fotorreceptores da nossa retina e eles disparam potenciais bioelétricos, já aconteceu a sensação. Mas até aí não existe nada na nossa consciência. A gente de fato não percebeu nada. Tá? Então, essa sensação tem que resultar em informação enviada até o córtex, que é a codificação sensorial. Quando então a informação chegou no nosso córtex, a gente de fato vai ver, ou seja, eu vou ter uma percepção consciente do que aconteceu. Tá? Aqui um outro exemplo, né? Então a pessoa vai provar uma laranja, um limão ou algo desse tipo, né? Vai colocar um pouco desse suco aí em contato com a língua, lá na pupila, desculpa, na pupila não, na língua estão os botões gustativos e estão as papilas gustatórias, que são estruturas, né, muito pequenas da nossa língua, onde estão localizados os receptores da gustação, que são estruturas que vão detectar aquela substância química. O que é que existe ali? No momento que eles detectam essa substância química, são estruturas obviamente inervadas, eles vão disparar potenciais bioelétricos que serão conduzidos, né, até o nosso cérebro, que é quando a informação chegar no córtex cerebral, é que a gente vai ter uma percepção consciente, vai saber se isso é doce, azedo, amargo, salgado e todas as múltiplas combinações possíveis disso. Tá? Então, vejam que seja a visão, seja a gustação, seja o olfato, a gente tem sempre essa sequência, né? Um estímulo que é detectado por um receptor que está no órgão sensorial, e ali acontece a sensação. Depois essa informação tem que ser enviada por vias nervosas aferentes até o nosso cérebro, para que aconteça essa codificação sensorial no cérebro e, por fim, a percepção consciente, quando de fato a gente vê, ouve e percebe as coisas no nosso corpo e no mundo à nossa volta. Então aqui a gente tem uma imagem, né, realçando as principais estruturas cerebrais que são importantes para os processos de percepção sensorial. Tá? Primeiro aqui a gente vê um encéfalo no corte mediano e nós vemos o tálamo. É interessante que, de maneira geral, a projeção da informação sensorial, quando vem do órgão sensorial e vai para o córtex, ela passa pelo tálamo. Então, por exemplo, a informação visual do olho vai para o tálamo e do tálamo para o córtex visual. A informação auditiva da orelha interna vai para o tálamo e do tálamo para o córtex auditivo, tá? Exceto um caso particular, todos passam pelo córtex, todos passam pelo tálamo antes de chegar no córtex.
E lembrando a vocês mais uma vez que no córtex, cada modalidade sensorial tem sua região específica. Então a gente tem o córtex visual aqui no lobo occipital, a gente tem o córtex da parte não só do tato, como de toda a somestesia aqui nessa região do lobo parietal. Aqui nessa parte mais superior do lobo temporal, a gente tem a área primária da audição. Tá? A gente tem aqui nessa região bem aqui inferior, na base do nosso cérebro, região primária do olfato. E o paladar que fica, aqui está mostrando esse pontilhadozinho, porque fica lá dentro, né, naquele lobo escondido do nosso cérebro, que é chamado da ínsula. Que, por essa visão aí a gente não consegue enxergar. Então, gente, a percepção ela só vai acontecer quando chega no córtex. E ela é uma construção subjetiva que o nosso córtex faz. Isso significa que o que a gente vê, o que a gente ouve, e assim por diante, o cheiro que a gente sente e tudo mais, não corresponde exata e fielmente à realidade. Né? A gente capta assim, esses estímulos, eles vão para o córtex gera uma percepção que tem sim uma certa relação com a realidade, né? E se não tivesse essa relação não adiantaria de nada, porque imagina, a gente vê coisas que não tem nada a ver com o que está aqui à nossa volta. Não faria sentido. Né? Então, claro que o que a gente vê tem muita relação com o que está, por exemplo, à nossa volta. Mas não é uma relação de correspondência perfeita, porque o nosso córtex ele tem que criar uma representação que faça sentido. Aí muitas vezes eles, vamos dizer assim, ele sacrifica alguns atributos da realidade para fazer um todo, um conjunto que faça sentido inclusive de forma a corresponder às nossas expectativas, de forma a corresponder ao nosso estado emocional, de forma a se encaixar bem com a informação armazenada das nossas memórias. Né? Qual é o resultado disso, gente? É que às vezes a gente não vê e não ouve as coisas muito bem como elas são. Tá? E o melhor exemplo que a gente tem disso, são ótimos para ilustrar isso, são as chamadas ilusões de óptica, que mostram aqui no caso particular do sistema visual, o quanto que o estímulo visual e a percepção visual que a gente gera no nosso córtex podem ser um pouco distintos. Então aqui a gente tem um exemplo muito simples de uma das famosas ilusões de óptica, né? Onde nós temos duas retas, né? E que tem essas setinhas, essas chaves nas extremidades, sendo que varia de uma para outra, que numa tem essa como se fosse esse fechamento, essa concavidade voltada para o centro, enquanto que outra é mais aberto, né? A concavidade é voltada para as extremidades. Qual é o resultado disso? É que a gente tem, né, todos nós, quando olhamos para isso, temos a percepção que essa reta superior é menor do que essa reta inferior. Todos nós, todo mundo, quando vê essa reta, tem essa percepção. No entanto, se você for medir, aí você pode pegar uma régua, medir, pode dar pausa no vídeo, medir direitinho, você vai ver que as duas retas têm exatamente o mesmo comprimento. Mas por que é então, né, se o estímulo é igual, são duas retas iguais, por que é que o meu córtex ele está gerando uma percepção diferente? Aí vem aquilo que eu digo a vocês. O córtex ele analisa vários aspectos, ele analisa o contexto, ele junta os objetos que estão ao redor para fazer uma percepção que seja unificada e que faça sentido. E alguns elementos do ambiente eles servem como dicas, que por vezes podem, em casos muito específicos, gerar essas distorções. Então, essas traços mais fechados aqui, eles induzem o nosso córtex a gerar uma percepção de uma reta menor. Na medida que eles ficam mais abertos, geram uma percepção de maior alongamento. Ainda que, como a gente possa ver aqui, olha, né, eles tenham o mesmo comprimento. Tá certo? Então mostra que sensação e percepção são coisas diferentes. Uma coisa é a realidade exata, outra coisa é aquilo que a gente de fato vê. Vamos ver esse outro exemplo aqui.
né? Eu tenho esses dois homens, né? Esse aqui, dessa camisa verde clara, e esse aqui, que essa camisa, vou chamar aqui, sei lá, de verde escuro, né? Qual é o tamanho desses homens, né? Eles têm tamanhos iguais, eles têm tamanhos diferentes. A maioria de nós, quando vê essa figura, percebe, e eu estou olhando aqui, percebo claramente que este homem aqui, de camisa verde, camiseta verde escura, é maior do que este homem de camiseta verde clara. A gente olha, a gente vê isso. No entanto, se eu comparar direitinho, eu vou ver que eles têm exatamente o mesmo tamanho. Eu vou tirar aqui os trilhos, tá? Só tirei os trilhos, são as mesmas figuras. E vou aproximar aqui e eu vejo que eles são do mesmo tamanho, né? Novamente, aqui tirei só os trilhos, aproximo e vejo que eles são do mesmo tamanho. Mas se eles são do mesmo tamanho, gente, por que é que nessa situação aí, quando tem esse contexto dos trilhos e essa distância, por que é que eu vejo eles de forma a parecerem ter um tamanho diferente, né? É uma ilusão de óptica, mas que revela um aspecto muito interessante do funcionamento do nosso sistema visual. As ilusões de óptica, elas são legais não apenas por esse efeito legal que elas têm, mas porque elas revelam aspectos importantes do funcionamento da nossa percepção visual. Então vamos observar aqui. Pense o seguinte. Vocês observem que aqui tem esse trilho, essa linha férrea, né? Tem a própria linha férrea e tem essas tábuas horizontais aqui que nós chamamos de dormentes. Vejam o seguinte, gente. Esses dormentes, eles têm o mesmo tamanho? Se a gente numa linha férrea mesmo, a gente vai dizer sim, eles têm que ter o mesmo tamanho. Mas aqui na figura, na representação, cada um deles está ficando de um tamanho menor. Não é verdade? Olha o tamanho que tem esse daqui, o espaço que ele está ocupando na tela. E o espaço que esse daqui está ocupando é bem menor. No entanto, eu olhando, eu sei que eles todos, na realidade, eles seriam de um mesmo tamanho. Por que que ele parece que ele está ficando menor, gente? Por conta da noção de profundidade. Olhe para a sua volta, olhe para os objetos à sua volta. Conforme um objeto está mais longe, no nosso campo visual ele se torna menor. Uma pessoa que vem lá longe, você está num lugar, observa uma pessoa de longe, ela parece bem pequenininha. Mas você não acredita que aquilo é uma miniatura de uma pessoa. Você sabe que é uma pessoa de tamanho normal. Tá? Apenas está menor por conta da distância. Isso faz parte da nossa visão 3D, a nossa visão tridimensional, que nos permite ter uma noção de profundidade. Então, como é que o nosso sistema visual, em nível de cérebro, em nível de córtex cerebral, ele trabalha? Ele trabalha o seguinte: objetos de mesmo tamanho, à medida que vão ficando mais longe, eles devem ficar menores. E mesmo ficando menores, eu sei que eles têm o mesmo tamanho. No momento que eu coloco esses dois homens aqui nesse trilho, o trilho ele dá a entender que esse homem está mais longe. Olha o trajeto do trilho aqui, esse aqui está mais perto. Como a figura desse homem, a figura, gente, aqui na imagem, está igual ao tamanho desse outro, qual é o cálculo que o meu cérebro faz? Então ele deve ser maior. Porque para ele estar mais longe, e mesmo assim estar do mesmo tamanho, é porque ele deve ser maior. Caso ele fosse do mesmo tamanho, então ele deveria aparecer aqui um pouquinho menor, não é verdade? Então, eu não sei se eu consegui explicar bem a vocês, mas a questão está nisso daí, no fato de um objeto ter todo um contexto, e esse contexto... Opa, mexendo também aqui. Esse contexto ser o trilho do trem, dá a entender que esse homem de camisa verde escura está mais distante, mas ele conserva o mesmo tamanho. O que me faz entender que ele seria maior. É a mesma coisa se eu pegasse esse dormente aqui desse tamanho e colocasse ali, lá atrás. Ele ia parecer ser muito maior, tá certo? Porque ele está distante e eu estaria vendo ele do mesmo tamanho. Então percebam que essa ilusão de óptica está revelando como funciona o nosso cérebro. Que o nosso cérebro, quando vê objetos distantes, a gente vê eles menorzinhos,
Mas nem por isso a gente acredita que eles sejam menores. A gente sabe que eles têm tamanho normal, porque o cérebro ele faz esse cálculo de distância, por assim dizer. Tá? Vejamos esse outro caso aqui. Eu tenho esses 3 carros. Né? São iguais ou são do mesmo tamanho, gente? O que vocês acham? Então, à primeira vista olhando, qual é a impressão que a gente tem? Que esse daqui é o menor, esse tem um tamanho intermediário e esse daqui é o maior de todos. No entanto, eles são exatamente do mesmo tamanho. Eu coloquei essas retinhas aqui, ó, para mostrar que são exatamente do mesmo tamanho. E você pode pausar o vídeo e medir aí, com a régua se você quiser, tá certo? Mas por que, gente, que eu acho que esse carro daqui é maior do que esse? É a mesma história. Se eu pego esse carro, eu tenho aqui uma noção de profundidade, né? Conforme vou percorrendo a rua. Conforme os objetos vão ficando mais distantes, eles vão aparecendo menores. Repare nos postes, por exemplo, eles vão ficando cada vez menores. Já o carro aqui foi feita uma montagem, não, que o carro essa imagem que ela foi copiada e foi sendo colada do mesmo tamanho. Como a imagem aí na tela não está diminuindo, então o meu cérebro pensa o seguinte, então é porque esse carro na verdade ele é maior. Só isso para justificar ele não aparecer menor na tela. E daí eu tenho a percepção de que o carro seja maior, quando na verdade ele não é. Né? Então, essas ilusões de óptica são montagens que são feitas que pregam uma peça no nosso sistema visual. Tá? Um aspecto que, na verdade, é uma qualidade do nosso sistema visual, que a gente é capaz de ter uma visão 3D, uma visão com noção de profundidade, mas aí a gente cria uma situação que trapaceia e que engana um pouco o nosso sistema visual. Né? Vamos ver aqui mais um último exemplo desse caso. Né? Nós temos esses 2 homens, o de camisa vermelha e o de camisa azul clara. Né? Esses 2 homens, eles são do mesmo tamanho ou eles são de tamanhos bem diferentes? Bom, para mim, olhando aqui, eles são aparentemente de mesmo tamanho, tá certo? Mas olha essa outra figura aqui. Nessa outra figura, o homem de camisa azul, ele ficou claramente muito menor do que o homem de camisa vermelha. Mas ele está do mesmo tamanho, vocês podem pegar uma régua e medir aí, pausar o vídeo e medir, ele está do mesmo tamanho que estava aqui. O que é que mudou? E que fez mudar a nossa percepção? A posição em que ele estava no corredor. Antes ele estava mais da metade para o final do corredor. Então, meu cérebro pensa dessa forma, né? Ele gera a percepção dessa forma. Ele está menor, mas como ele está mais longe, é natural que ele esteja menor, portanto, mais ou menos do mesmo tamanho. Agora não, agora olha a posição, ele está no começo aqui do corredor, no mesmo nível do outro homem. Agora, se ele está menor aqui, então é porque de fato ele é menor mesmo. E o meu cérebro gera para mim uma percepção como ele sendo menor, tá certo? Então veja, olha a diferença de sensação e percepção. O tamanho que eu vejo um objeto não depende só do tamanho físico que ele está na tela ou na figura do livro, onde quer que seja. Depende de onde o meu cérebro entende que esse objeto está no seu contexto. Ele está perto, ele está longe, está antes, está depois. A visão que eu tenho de um objeto em particular, portanto, não depende só dele. Depende de outras coisas que estão à sua volta, depende das minhas crenças, do que eu quero ver, do que eu acredito e de várias outras coisas. Né? Por isso que desde o começo eu falei ali para vocês, a percepção é uma construção subjetiva que o nosso córtex faz. Além das questões de tamanhos, pessoal, tem outras questões, como, por exemplo, a questão de cores, né? de claro, de escuro, de brilho. A gente vê esse tabuleiro aí e todos nós podemos reparar nos quadrados A e B. Né? E todos nós estamos vendo o quadrado A como sendo de um cinza mais escuro do que o quadrado B, que nos parece ser mais claro, tá certo? Mas, no entanto, a gente passar uma barra aqui como referência, a gente vê que eles são do mesmo tom de cinza. Observe aqui, olha, igual, aqui também está igual, certo? E a reta também, essa barra é toda igual.
Mas quando a gente olha, a gente de fato vê uma diferença. Por que a gente vê essa diferença? Porque tem um cilindro aqui que a figura como um todo está dando a entender que existe uma fonte de luz e que esse cilindro está projetando uma sombra sobre o tabuleiro. Tá? Então, se tudo que está na sombra tem que nos parecer um pouco mais escuro. Quando a gente vê um objeto na sombra, ele está mais escuro. Mas nem por isso a gente acha que esse objeto é mais escuro. Você não vai achar que uma pessoa, por exemplo, que é muito branca, você não vai achar que ela é mais morena, mais parda, porque ela está numa sombra. Né? Ainda que a cor que você está vendo seja diferente, mas o seu cérebro ele dá esse desconto, né? Ele faz esse ajuste. Aqui, para eu ver um objeto na sombra e comparar com o claro, eu tenho que ver ele mais escuro aqui, tá certo? Como eu pegar o quadrado A e colocar ele aqui, né, com esse mesmo tom na sombra, e eu não vejo ele mais escuro, então significa que eu vou vê-lo um pouco mais claro. É igual, deixa eu ver se fica mais fácil entender isso aqui, olhando essa animação aqui, ó. Estão vendo aí como é que funciona? Era o mesmo objeto lá, quando estava na sombra. Só que na sombra, ser um pouco mais escuro, para nós gera uma percepção de que ser mais claro. A gente atribui, vamos dizer que é assim, o nosso cérebro atribui o componente de cinza escuro à sombra. Mas quando a gente tira da sombra e coloca no claro, aí o nosso cérebro se dá conta que não era aquele cinza escuro, não era da sombra, é que o material é cinza escuro mesmo. Né? Então aqui a gente tem mais um exemplo que mostra que a percepção depende de cálculos, de inferências contextuais que o nosso cérebro faz. Tá? E por fim, aqui mais um exemplo com relação a esse negócio de cor. Né? Nós temos esses dois hemicírculos, A e B. Né? E a gente pergunta, né? Ambos têm o mesmo tom de cinza ou tem diferença? Né? Olhando aqui, me parece que A é um pouco mais claro do que B. Né? B me parece ter um tom de cinza um pouco mais escuro aqui internamente. Né? No entanto, quando eu aproximo os dois, essa diferença desaparece. E desaparece por quê? Porque ela sequer existia, ela não existia. Né? O que me fez ver A como mais claro do que B é o contexto, é o contraste que existe aqui. A está localizado está rodeado, né, por um cinza bem mais escuro do que B, que está rodeado por um cinza mais claro. E o nosso sistema visual ele trabalha muito acentuando os contrastes para que a gente possa ver as coisas. Então, algo que está num ambiente, num fundo mais escuro, vai parecer mais claro. Né? E algo que está num fundo mais claro vai nos parecer um pouco mais escuro. Tá? Quando a gente aproxima os dois, e coloca eles de uma forma em contato direto para que o nosso cérebro possa ver bem os dois juntos e fazer a comparação, aí essa diferença entre A e B desaparece na nossa percepção. Tá? Mas essa diferença fisicamente ela não existiu em nenhum momento. Foi apenas uma construção do nosso córtex. Tá? Então, gente, dito isso, né, a gente fez um resumo sobre como a nossa percepção funciona. No sistema visual é mais fácil de demonstrar, tá? Mas essas mesmas regras elas funcionam para as outras modalidades sensoriais. Do mesmo jeito que a gente tem ilusões visuais, a gente também tem auditivas e de outras modalidades, tá? Sempre é isso. A percepção ela pode ser trapaceada, mas por conta de qualidades do nosso processamento. Né? Então, por exemplo, a visão com contraste, a visão com noção de profundidade, todas são características boas da nossa visão, mas que certos arranjos, certas montagens trapaceiam esse mecanismo e fazem a gente ver as coisas não exatamente como elas são. Da mesma forma, a gente às vezes não ouve as coisas, não sente os cheiros, os gostos exatamente da mesma forma. Né? De maneira que a gente tem, inclusive, que refletir e entender que a forma como nós percebemos o mundo varia. Varia de uma pessoa para outra, porque cada um tem sua emoção, tem sua informação armazenada na sua memória, tem as suas expectativas, e varia mesmo dentro de uma mesma pessoa.
né? A forma que eu vejo uma coisa hoje pode ser diferente da forma que eu vejo amanhã, porque amanhã eu já serei outra pessoa, um pouquinho diferente da que eu sou hoje. Daqui para amanhã eu posso aprender coisas novas, eu posso ter novas expectativas, eu posso estar num estado de humor diferente, e tudo isso altera a minha percepção, tá? Uma outra coisa, pessoal, que nós precisamos discutir aqui é o seguinte: existe muita informação sensorial à nossa volta. Imagina, você está na rua e encontra uma pessoa, né? Você está conversando com essa pessoa, mas enquanto isso tem uma outra pessoa conversando com outra ao seu lado. Um carro passa buzina, né? Uma criança chora lá na esquina. Então, a depender do ambiente que a gente está, tem pouca ou muita informação sensorial, informação auditiva, né, sons diversos, informação visual, né, luzes e objetos diversos, cheiros diversos no ambiente e assim por diante. Como é que a gente consegue lidar com tanta informação? A gente consegue processar tudo isso? Eu consigo ver, ouvir, sentir tudo ao mesmo tempo e processar, dar prioridade a toda essa informação? Então, óbvio que não. É evidente que tem que existir um filtro aí, né? Que eu tenho que selecionar uma informação que eu vou privilegiar, que eu vou dar prioridade. É isso aqui que eu vou processar. Certo? O resto eu vou ignorar. Então, é muito importante que a gente tenha essa capacidade, né, esse processo cognitivo que a gente chama de atenção, né? Que é justamente isso. A atenção ela nos permite dar prioridade, ou como nós dizemos, dar atenção aos estímulos e aos pensamentos que sejam relevantes, que por algum motivo sejam relevantes, enquanto que a gente inibe ou a gente ignora aquilo que é irrelevante, apesar de aquele estímulo estar lá presente, tentando inclusive, né, nos distrair, tá? Então, assim, para oferecer a vocês um conceito, né, a atenção é a nossa capacidade de se dedicar às informações que sejam relevantes. Relevantes o que, gente? Relevantes para aquilo, por exemplo, que eu quero fazer num determinado momento. Se eu estou executando uma tarefa, se eu estou realizando algo. Tem objetos, informações que são relevantes para aquilo, outras que não dizem respeito. Então eu tenho que saber dar prioridade de processamento à informação relevante, ignorando aquilo que é irrelevante, ou seja, aquilo que é desnecessário. A gente faz uma comparação com o palco, com as luzes de um palco de teatro. Então, você tem uma apresentação ali no teatro que envolva uma cena muito complexa, com vários atores e tal. Chega uma hora que você não consegue prestar atenção em tudo aquilo. Você tem que focar em algo. E no teatro pode existir aqueles feixes de luz que dão um foco. Né? Então eles destacam, eles realçam aquele trecho do palco e aquela parte da cena, enquanto que deixam sombreados no escuro o restante dos eventos. Então, metaforicamente, isso que acontece no nosso cérebro. Né? A gente foca, coloca a luz, que no caso aqui seria a nossa atenção, né? Aquilo que a gente vai perceber, para o que é relevante, enquanto que o resto fica sombreado. A gente tenta colocar para que, mesmo estando ali, nós não estamos percebendo porque nós não estamos prestando atenção, tá certo? Existem, inclusive, várias evidências de que, de fato, nós não conseguimos prestar atenção em tudo. Né? Eu acho assim, num primeiro momento, isso é até óbvio, porque, principalmente hoje em dia, moçada, é tanta coisa, é tanta informação. Né? Você está ali, uma pessoa fala, o seu celular chama, aí a televisão está ligada e o cachorro latindo. Não tem condições. Né? Então, a gente não tem como prestar atenção em tudo isso. Mas o que é legal é que existem alguns experimentos que mostram que, às vezes, até coisas que a gente acha que presta atenção, a gente julgava que estava prestando atenção, a gente não estava. Né? Porque mesmo que eu preste atenção numa determinada cena, num determinado objeto, eu não estou prestando atenção na totalidade daquilo. Por mais que eu esteja prestando atenção em uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que está falando comigo, eu não consigo prestar atenção em tudo daquela pessoa.
em todos os seus aspectos, a sua face, o seu penteado, a sua roupa, o que ela está dizendo. Eu só vou conseguir privilegiar alguns aspectos, enquanto que outros eu vou ignorar. Tá? Aqui na tela eu trago para vocês um resumo de um experimento muito interessante que mostra isso. Né? Aqui é uma ilustração tipo de um documentário que foi feito depois, o pessoal fica replicando o experimento. Né? Mas a primeira vez ele foi feito de uma forma bem organizada, direitinho, e encontrou resultados bem interessantes. Talvez você já até tenha visto esse experimento em algum documentário, alguma reportagem, porque ele é bastante popular. Tá? Funciona da seguinte forma. Tá? Esse camarada aqui ele faz parte da equipe da pesquisa. Né? Então ele vem e ele se aproxima de uma pessoa que vai ser, vamos dizer assim, a cobaia da pesquisa, né? Uma pessoa que está passando na rua, para lhe pedir uma informação. Dizendo, oh, desculpa, eu estou perdido, eu queria saber, você sabe onde é que fica o endereço tal? No momento que eles estão conversando, aí vem dois outros camaradas que são os cúmplices dele, né? E intencionalmente passam como se estivesse transportando uma tábua, uma porta, um objeto de madeira e passa entre os dois, tá? Obstruindo, portanto, a visão aqui do sujeito. Né? No momento que ele vai passando, eles fazem rapidamente uma troca aqui. Olha, o cara que estava conversando segue aqui por detrás adiante, levando um pedaço de madeira, enquanto que um outro indivíduo, né, que é esse outro aqui, fica para continuar pedindo a informação. Então veja, você estava pedindo informação, conversando com uma pessoa, passa alguma coisa lá no meio por 2, 3 segundos, e depois ali na sua frente tem outra pessoa. E aí, gente, você percebe essa mudança ou não? O que é interessante é que metade das pessoas não percebem. Existe uma parcela que percebe, assim que a porta passa, estranha e diz, deve ser uma pegadinha, começa a rir ou alguma coisa, né? Nem desconfia que é uma pesquisa científica. Mas metade das pessoas aproximadamente, e varia, né? Varia conforme a idade e tal, mas de maneira geral, metade das pessoas não percebe. Né? Fica conversando da mesma maneira. Né? E veja que são pessoas, que são dois homens, tal, mas um tanto diferentes. Eles têm cabelo diferente, estão vestindo roupas de cores e formatos um pouco diferentes. O que é que esse estudo mostra? Você estava prestando atenção na pessoa em termos, em partes. Você estava prestando atenção no que ela dizia, na pergunta que ela estava fazendo, mas você não estava prestando atenção na roupa dela, no cabelo dela. Quando você prestou atenção, aí sim você notou a diferença. Né? Alguma pessoa que, por exemplo, prestou atenção na roupa, porque tem uma roupa parecida, por exemplo, e isso lhe chamou a atenção, aí você percebeu isso quando mudou o figurante, né? Aí você percebeu a mudança. Tá? Mas é sempre assim, a gente não consegue perceber tudo. A gente privilegia algumas coisas enquanto ignora outras. E é importante, é saudável que seja assim, tá? Porque nós temos uma capacidade de processamento limitada. Então, o que a gente precisa mesmo é ter uma boa atenção, né? Que a gente seja capaz de processar, de dar atenção, de focar aquilo que nos é relevante, seja por qual motivo for, tá? Bom, nós dizemos que existem dois tipos de atenção ou dois sistemas atencionais, né, que funcionam ali simultaneamente e de forma meio que concorrente para direcionar a nossa atenção. Existe um sistema, então, de atenção que é a atenção reflexa, né, porque funciona da seguinte forma: é uma atenção que a gente responde direcionando a nossa atenção em resposta a algum estímulo que vem do ambiente. Então, por exemplo, você vai atravessar a rua, está desatento, nem lembrou de olhar se vinha carro antes de atravessar a rua, mas o motorista lá viu a sua intenção de atravessar a rua e ele buzina. Né? Então, quando buzina, aquele som chega, você ouve o som da buzina, você reflexamente você olha para o carro e percebe que ele está se aproximando e para. Então aí foi um sistema reflexo de modulação da atenção, e essa sua mudança de atenção, você deixou de pensar no seu trabalho, por exemplo, e pensou ali no trânsito, pensou no carro que vem, por conta de um estímulo que chamou a sua atenção. E nesse caso foi o som da buzina. Mas, por exemplo, pode ser uma luz. Você vai passando, uma luz se acende e você olha para aquela luz.
né? Então você teve um direcionamento da sua atenção de maneira reflexa em resposta a um estímulo que veio do ambiente. Pode ser uma pessoa chamando você, né? Ou qualquer outro som, luz, cheiros, enfim, coisas que vêm do ambiente e que direcionam naquele momento a nossa atenção, né? Então é o que a gente chama de um sistema de atenção é, reflexa. Tá? Mas existe também a atenção voluntária, ou seja, que eu vou direcionar minha atenção para algo não porque um estímulo de surpresa me chamou, mas porque eu quero. Né? Se a gente voltar para o exemplo da rua, eu posso, né, desde antes, estar conscientemente lembrando que eu vou atravessar a rua e que antes de atravessar a rua é prudente, é uma medida necessária de segurança que eu observe, olhe para os lados para ver se vem um carro, para não me atropelar. Então, nesse caso, eu estava com a atenção voltada para o trânsito, mas de forma voluntária. Eu estava atento o suficiente para, de forma consciente, direcionar a minha atenção. Né? Então, se a gente pegar assim num contexto de sala de aula, por exemplo, né? Quando o tempo todo ali que o professor está explicando algo, se você prestar atenção e o quanto tempo você conseguir ficar prestando atenção, vai depender da sua atenção voluntária, de você deliberadamente, né, dizer, eu vou focar minha atenção naquilo. Né? Não vou prestar atenção no que o colega ao meu lado está fazendo, não vou ficar prestando atenção no bip ou qualquer coisa do meu celular. Né? Ainda que essas coisas possam desviar a sua atenção. Então fica assim, atenção voluntária e atenção reflexa. Né? Você está ali voluntariamente prestando atenção no que o professor está falando, e de repente um aluno faz um barulho na cadeira ao lado e reflexamente você olha. Né? Então o sistema de atenção reflexa desviou a sua atenção que estava voluntariamente voltada para o que o professor estava explicando, tá? Então a atenção voluntária, ela não se dá em resposta a um estímulo do ambiente. Claro que existe o estímulo, porque a gente está prestando atenção dele, mas ela existe por conta da nossa vontade, do nosso desejo, da nossa atenção. Eu estou prestando atenção nisso porque eu tenho um objetivo a realizar com esse meu alvo atencional, tá? Então, pessoal, juntando esses dois, né, a atenção voluntária e a atenção reflexa, nós temos então de fato dois controles atencionais, né? Por vezes a gente chama então a atenção voluntária de um controle de cima para baixo, que é uma tradução, né, do termo em inglês top-down. Por que de cima para baixo? Porque é do nosso cérebro, é do nosso córtex controlando todo o nosso corpo, tá certo? Vem da cognição superior nossa que eu quero prestar atenção nisso ou aquilo. Enquanto que a atenção reflexa é um controle de baixo para cima, né? Do inglês bottom up, né? De baixo para cima, por quê? Porque vem da periferia, vem dos nossos sistemas sensoriais que são estimulados, tá certo? E direcionam nossa atenção para os objetos conforme a sua saliência sensorial, né? Um objeto, um som que é muito forte, uma cor que é muito vívida, tal, tudo isso chama e desvia a nossa atenção para esse objeto que é bastante saliente sensorialmente. Do ponto de vista, quando a gente vai pensar aqui já mesmo na circuitaria neural, né, inclusive nas estruturas cerebrais que são importantes para a atenção, né, nós temos 3 sistemas e 3 circuitos. Né, 3 sistemas, cada um que tem um circuito, cada um que tem uma região ou conjunto de regiões encefálicas que vão ser importantes para o funcionamento desse sistema. Nós temos um primeiro sistema, que é o de vigilância ou alerta, porque uma primeira coisa para você estar atento é que você tem que estar alerta. Então, assim, às vezes você não está atento a nada. Né? Você está na sala de aula, não é nem que você deixou de prestar atenção no professor para prestar atenção no corredor. Você não está prestando atenção em nada, porque você está pouco alerta, você está sonolento, por exemplo. Tá? Então, a primeira coisa é isso, é o grau de alerta que você está. Né? Porque se a gente voltar àquela metáfora que nós fizemos com as luzes do palco, né? É muito importante que, além de você colocar o foco da luz no local certo, é importante também que exista luz. Porque se essa luz for se apagando, né, você não vai conseguir realçar nada também.
né? Então, isso é uma analogia com o nosso alerta. A gente precisa estar muito alerta para conseguir prestar atenção e algo. A segunda coisa, aí sim, é a orientação, é o foco da atenção. Ok, eu estou alerta. Eu tenho capacidade de prestar atenção em algo, mas eu tenho que direcionar, orientar essa atenção para uma determinada coisa. Aí entra aquilo que a gente falou agora há pouco. Tem um sistema de cima para baixo, de baixo para cima. Atenção voluntária e a atenção reflexa. E por fim, um terceiro componente que a gente chama de executivo, né, que vai ser o responsável para que eu mantenha a minha atenção naquilo que eu quero e para que eu possa inibir os distratores. Porque veja assim, vamos pensar aqui num contexto de sala de aula. Ok, eu dormi bem, eu estou vigilante, eu estou alerta. Eu vou manter meu foco via sistema voluntário, né? Eu vou manter o meu foco da atenção no que o professor está explicando. Mas eu ainda preciso manter, sustentar a minha atenção no que o professor está explicando e ignorar aquelas coisas que vão me distrair o tempo todo, né? Porque enquanto que meu sistema de atenção voluntária está focado lá no professor, via sistema de atenção reflexa, o barulho que um colega faz, um ruído no corredor, assim por diante, um celular tocando, vão desviar a minha atenção. E assim, o quão melhor a gente puder inibir esses distratores, né, ignorar. Em maior ou menor escala a gente consegue fazer um pouco isso, ignorar, não estou nem ouvindo aquilo. Né? E prestar atenção, manter a atenção naquilo que eu acho relevante. Né? Então esse terceiro componente, esse terceiro sistema, né, é o sistema executivo. Né? Então vamos ver aqui as regiões, né, os circuitos neurais que são importantes para cada um deles. Né? O primeiro aqui da questão da vigilância e do alerta. Tá? Então, se a gente for aqui, olha, no nosso tronco encefálico, aqui na região da ponte e do mesencéfalo, nós temos um conjunto de neurônios, né, que essa região onde está esse conjunto de neurônios a gente chama de formação reticular. Né? Então, a formação reticular está aqui da ponte para o mesencéfalo, lá no tronco encefálico. Esses neurônios eles se projetam, né? Ou seja, eles enviam seus axônios para várias regiões do nosso córtex, como está sendo ilustrado aqui na figura, de forma a ativar o nosso córtex, deixando a gente acordado, né? Bem acordado, que é a vigilância, e deixando a gente muito alerta. Tá? Nós chamamos esse circuito aqui de sistema ativador reticular ascendente. Né? Um sistema ativador por quê? Porque justamente vai ativar todo o nosso córtex para que nós estejamos vigilantes e alertas. Né? Reticular, porque tem sua origem na formação reticular do tronco encefálico. E ascendente, porque é uma via de projeção ascendente. Né? Os neurônios que estão aqui projetam os seus axônios, sobem, né? Um caminho ascendente para diversas partes do nosso córtex. Mas para não falar esse nome desse tamanho, geralmente a gente chama de SAR, né? O sistema ativador reticular ascendente, ou então simplesmente, né, se a gente quiser um nome mais simples, funcional, o circuito, o sistema de alerta do nosso encéfalo. Com relação à orientação e o foco da atenção, são muito importantes essas duas regiões aqui, ó. Essas partes mais posteriores aqui do lobo temporal e aqui no lobo parietal, tá? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, que vão ser importantes para que, ok, eu estou alerta, mas que a minha atenção ela seja focada nisso ou naquilo, né, conforme seja relevante para uma determinada tarefa que eu estou desempenhando. E por fim, gente, o componente executivo, que é aquilo que eu falei há pouco para vocês, que é importante para que eu mantenha a minha atenção no que é importante e para que eu iniba, né, tudo aquilo que é irrelevante, que vai funcionar como um distrator. E o funcionamento desse componente executivo da nossa atenção, né, a gente deve a essa região aqui do nosso lobo frontal, né, tudo isso daqui é o lobo frontal, e essa região aqui que nós chamamos de córtex pré-frontal. Né? Então, é uma estrutura fundamental, pessoal, para a gente conseguir organizar o nosso comportamento, prestar atenção nas coisas e se manter naquilo, não ficar se distraindo o tempo todo, ainda que isso aconteça com a gente de fato, né? Principalmente se tiver muitos distratores, mas
até onde a gente consegue manter a atenção e inibir os distratores, a gente deve o funcionamento do córtex pré-frontal, tá certo? E em resumo, essa figura mostra aí para vocês, né, as 4 regiões que são importantes para cada um desses circuitos atencionais, né? Então, o SARA, que é o sistema ou substância reticular ativador ascendente, que vai ser importante para o componente de alerta. As regiões ali temporal e parietal, né, que o giro fusiforme e o córtex parietal posterior, que serão importantes para a orientação do foco, e o córtex pré-frontal, que é muito importante para o componente executivo de manter a atenção e inibir os distratores. Então, com isso, nós temos uma noção de como é que a atenção funciona. Tá? Claro que haveria muito mais para a gente estudar tanto sobre percepção como sobre atenção. Né? Aqui é uma aula que traz apenas um resumo, mas eu vou deixar aí mais um material para vocês estudarem e também a gente pode ler e discutir outros textos. Tá? Por final, eu quero resumir deixando os seguintes recados para vocês, né? Que são muitos os estímulos sensoriais no ambiente, que a nossa capacidade de processamento é limitada e que daí existe a importância da atenção, para que a gente possa priorizar o processamento da informação relevante, enquanto inibe o processamento da informação que é irrelevante. E reforçar também o caráter subjetivo da percepção, né, de que ela é uma construção do nosso córtex. O grande neurocientista inglês, neurocientista, médico neurologista, escritor, né, um cara muito talentoso, infelizmente faleceu há poucos anos, o Oliver Sacks, escreveu, né, num dos seus livros de divulgação científica que cada ato de percepção é, em algum grau, um ato de criação. E cada ato de memória é, em algum grau, um ato de imaginação. Com isso, ele quis reforçar os aspectos subjetivos da percepção e da lembrança. Né? Sempre que eu percebo algo, não é exatamente a realidade, tem um componente criativo, um componente subjetivo aí. Assim como sempre que eu lembro algo, não é como um DVD que eu estou reproduzindo. Né? No momento que eu lembro e relembro, o meu cérebro, quer queira, quer não, modifica um pouquinho. Tem um componente subjetivo e tem um componente de imaginação. Tá? E é com essa brilhante frase do mestre Oliver Sacks que a gente encerra aqui a nossa aula sobre percepção e atenção.